Oi, gente querida, gente amiga do canal Paz e Bem, da Pós TV 247, eu sou Carla Pavão. E eu tenho intercalado os temas de espiritismo com outros diálogos de outras espiritualidades aqui no Paz e Bem. Então, essa seria uma semana para nós, ou é uma semana para nós falarmos um pouquinho mais sobre a questão mediúnica, que é onde eu tenho a vivência de grande parte desta existência. Eu escolhi dois materiais para a gente conversar, mas um deles é do Herculano Pires e é muito grande, eu não sei se eu consigo falar hoje. Se eu não conseguir, me cobrem nos comentários, que depois eu volto aí. Eu queria começar, e eu não digitalizei o livro, então eu vou ter que olhar para baixo para ler para vocês, com um livro que eu tenho prometido muito trazer, que é este livro aqui, de quem é? Do nosso querido Arthur Quioro, ex-ministro da Saúde, que é um espírita praticante, um grande professor, um grande sanitarista, um querido amigo. E este livro é uma preciosidade, né? Ele é vendido pelo CPDOC, que é o Centro de Pesquisa e Documentação Espírita, que faz um trabalho muito sério. Eu já tive a oportunidade de fazer uma live com eles, inclusive, foi muito bom, está lá no canal do CPDOC, quem quiser ver, falando sobre o Sejus. E ele vai falar sobre mediunidade. Uma das perguntas que nós espíritas recebemos muito, né, é essa: eu tenho mediunidade? Né? Então, nesse livro que se chama Mecanismos da Mediunidade, Processo de Comunicação Mediúnica, o que o Arthur Quioro vai falar sobre a mediunidade? Então, o título do capítulo é A Mediunidade. E ele diz o seguinte: a mediunidade é um processo de ajustamento entre aquele que quer se comunicar e o espírito comunicante. E o canal que se oferece para fazer isso, para fazer essa comunicação, é o médium. Então, ele diz: muito mais que mediação, que intermediação, que interpretação ou filtragem, como frequentemente se define a mediunidade, aí ele traz a definição do Livro dos Médiuns, de Kardec, ele vai usar uma edição da ID, né, do vocabulário espírita, que diz que mediunidade é a faculdade dos médiuns, e que médiuns, do latim médium, é meio ou intermediário, pessoa que possa servir de intermediária entre os espíritos e os homens. Então, vamos voltar aqui. Então, ele vai dizer assim: a mediunidade é um fenômeno extremamente participativo, cujo mecanismo tem por base um processo que é mental e somático, resultando numa comunicação mente a mente, onde há sempre interpretações de caráter pessoal, que a dois devem ser fundidas numa ideia única, uma única resposta. A mente está na base de toda fenomenologia mediúnica. Então, o que eu posso dar de depoimento como médium ostensiva que sou? Né? Nesse processo de mediúnico, muitas vezes, se ele é semiconsciente, que acontece muito mais comigo do que ser inconsciente ou consciente, muitas vezes, inclusive, nós médiuns podemos oferecer resistência a determinado conteúdo, né? Então, principalmente no começo da prática mediúnica, a gente pode resistir a passar alguma informação, né? Alguma coisa que não esteja muito de acordo com aquilo que nós pensamos. Com a medida em que nós vamos praticando a mediunidade, vamos nos tornando pessoas mais experientes, isso passa, você passa a dar a comunicação mais próxima possível daquilo que o espírito deseja realmente trazer, porque você vai tirando essas arestas, né? Então, lá atrás, quando eu comecei com questões mediúnicas, aos 5 anos, né, eu não tinha filtro. Depois, aos 16, já era uma outra visão de mundo, a gente já tenta filtrar, tenta não dizer várias coisas, até porque muitas vezes a gente acaba achando, porque médium é aquela pessoa que ajuda os espíritos sofredores, e hoje não, eu tenho consciência de que é justamente isso que o Quioro está dizendo, é um processo, na verdade, vida e mediunidade estão intrinsecamente ligadas para as pessoas que são médiums ostensivas. Então, o que o Quioro vai nos dizer aqui? Que trata-se de um estado de excitabilidade mental e corporal em todos os sentidos. Então, no processo de comunicação mediúnica, que aqui ele vai chamar de PCM, eu vou adotar isso nesse vídeo daqui para frente. Então, PCM
é processo de comunicação mediúnica. Ocorre uma tensão física, acelera-se todo o sistema nervoso do médium que está alerta e que, neste momento, cede parte de sua sensibilidade, de si mesmo para o processo. Então, no vídeo passado, que se chama sobre esse tema, não da semana passada, da semana retrasada, que o título era Como os médiuns se sentem, eu falo dessa hora quando a gente começa a dar a comunicação, que alguns sentem um arrepio, outros têm algumas outras reações, porque é justamente este processo de sensibilidade extremamente aflorada que acontece e que vai desencadear um processo simbiótico entre os campos mentais. Então, é muito comum, eu vou tentar simular aqui, mas não vou conseguir fazer do mesmo jeito, quando o médium começa a ter esse processo mental, vou simular no meu caso, o que acontece comigo? Normalmente, eu sinto uma coisa que faz assim comigo, mas né? Não consigo fazer igualzinho, porque eu não estou sentindo nada nesse momento. Mas, quando faz assim, normalmente é este momento que a sua respiração muda, ou você emite um som muito baixo, claro, tudo isso depende do controle que a pessoa tem da própria mediunidade. E aí, desenvolve-se, voltando ao Kyoto, desenvolve-se, então, uma necessidade de desenvolver a própria identidade, o seu eu, que nesse momento ainda está simbolicamente sendo dividido. Então, é um momento em que se fala e que se escreve pensando com outra mente. Então, é um estado de excitabilidade, de tensão e de bastante desgaste. Então, não pode estender indefinidamente. E eu concordo muito com o Kioro nisso também, porque muitas vezes, quando nós, médiuns, damos uma comunicação de um espírito mais sofredor, é comum, depois nós temos, inclusive, que no final do processo mediúnico, né, nós temos, por exemplo, o Sejus faz as mediúnicas de 15 dias aos domingos às 19 horas, mas é comum que nós tenhamos, inclusive, uma noite de sono profunda, porque existe um desgaste físico, existe um desgaste emocional e existe um desgaste espiritual. E mesmo quando a comunicação é de um espírito mais elevado, isso também eu posso dizer pela minha prática, muitas vezes, para você chegar a este campo mental do espírito mais elevado, ele está tão mais elevado que a gente, em termos de sintonia vibracional, e não de hierarquia, claro, que existe um cansaço enorme, porque você muitas vezes não consegue definir. Eu falei isso no meu outro vídeo de 15 dias também. Então, vamos voltar aqui para o Kioro. No PCM, há uma emancipação da alma do médium, e isso é feito graças à participação do perispírito e da harmonização de frequências de ondas mentais, do espírito comunicante e do médium, que se justapõem e fluem de um para o outro. Processo relativamente confuso, mas que resulta nesse intercâmbio maravilhoso de dois planos existenciais. É confuso, segundo o Kioro, porque a mediunidade é baseada nas dúvidas, nas incertezas, onde há um acasalamento de ideias, uma aceitação, embora as ideias possam ser diferentes, e o processo dependa de simpatia e afinidade energética entre as partes, o que não significa amizade ou afinidade de ideias e de ideais necessariamente. Então, em outras palavras, eu já trouxe comunicação de nazistas, né? De espíritos assassinos, de espíritos que fizeram, enfim, tiveram questões aí de desvios sexuais graves, né? Não vou ficar citando tudo que não é objetivo aqui, mas isso não quer dizer que eu tenho essas ideias. Então, você precisa, para conseguir fazer isso, para trazer esses espíritos, né? Exatamente disso que o Kioro diz. Você precisa ter uma afinidade energética para você poder trazer a comunicação. Tem muitos médiuns que estão iniciando, né? Às vezes, numa mediúnica, e eles sentem o espírito se aproximando, mas às vezes eles não conseguem trazer a comunicação, justamente porque não entram nessa afinidade. Então, a gente sempre consulta na mediúnica, né, quando não é uma mediúnica do movimento institucional, a gente consulta, olha, quem está sentindo, quem está vendo, quem pode dizer alguma coisa. Então, muitas vezes, os outros médiuns dizem, olha, não, eu estou sentindo, tem uma pessoa assim, tem um espírito assado, mas eu não consigo trazer. Você pode tentar? E aí cabe àquela pessoa que tem a mediunidade
desenvolvida ao longo de mais anos, né, que tem uma experiência maior, tentar fazer com que essa comunicação venha. Eu, particularmente, eu nunca tive nenhuma dificuldade em trazer comunicações, mas justamente porque tem essa questão de ser muito ostensiva, a minha mediunidade. Então, o que o Ouro vai dizer? Com todos os problemas inerentes à função mental e todo o processo em que a vontade permanece ativa, e esse é o problema fundamental da mediunidade, que é o que eu acabei de explicar, inclusive, há no PCM o confronto de duas vontades, de duas individualidades. Uma delas, talvez as duas, precisam estar suficientemente preparadas para exercer essa função. Então, por um lado, o desencarnado possui um campo mental mais concentrado. E os encarnados imitem o quê? Ondas mentais menos intensas em virtude do quê? Das nossas preocupações, do dia a dia, das limitações da estrutura material, enfim, tem um sistema de vida aqui que é complexo, que é o que o Kioro está dizendo, para o nosso corpo e espírito. Isso acarreta que, às vezes, nós não consigamos ter tanta sensibilidade. E ele vai dizer, o espírito encarnado, que é designado por Kardec como alma, ele vai se comunicar pelo seu corpo, ele vai utilizar os seus sentidos, mas também tem uma comunicação que é extracorporal, que é daquilo que ele é, né? Ele é uma mente capaz de captar e perceber vibrações extracorporais que desencadeiam algum tipo de apressão para o seu sistema endócrino nervoso, deixando em alerta, pronto para uma reação ou abatido, enfim, uma sensação ativa ou mórbida. E eu entendo isso, porque ao longo de tantos anos em prática mediúnica, eu já percebi muitos médiuns que na hora que tem essa sensação de que vem um espírito muito sofredor, por exemplo, um espírito que tenha desencarnado e foi um ditador, né? E eles entram num estado que não conseguem trazer essa mensagem, essa comunicação, porque ficam muitas vezes em choque, ficam amedrontados e às vezes não conseguem ter essa afinidade, né? Então, depende muito, né, do médium, também das questões emocionais do médium, né? Porque tem pessoas que mesmo estando no espiritismo, sendo médiums, também têm algumas limitações para isso, né? Elas não querem, às vezes, trazer um espírito assim. Então, ele vai dizer assim, olha, a reação corporal, a reação de alerta corporal no médium, ela pode ser provocada pela simples percepção da presença do espírito comunicante, pela insegurança ou medo do espírito comunicante em relação ao processo de comunicação mediúnica, ou PCM, pelo medo do médium em relação ao PCM ou ao próprio espírito comunicante. Então, foi o que eu acabei de explicar para vocês. Então, em termos físicos, uma característica própria do médium é a modificação do seu padrão de ondas mentais por meio da aceleração desse ritmo. Então, acelera, né, tudo no nosso metabolismo e isso vai mudando. E neste processo é que ele permite que alguém seja médium. Então, o cérebro, muitas vezes, ele é apontado como base do PCM, mas ele tem a função de comandar essa vida intelectual, afetiva, essa relação do organismo. Ele não é passivo no cosmo espiritual e físico do médium. Ele trabalha atendendo exigências de comandar todo o organismo, atendendo aos ímpetos afetivos, codificando e decodificando o pensamento em forma de palavras. Vamos lembrar que o Arthur Kioro é médico, então ele está no lugar de fala dele, de analisar as questões de cérebro e como isso funciona. Eu só estou aqui com a minha experiência mediúnica, tentando trazer exemplos para vocês. O cérebro é o ponto de ligação, uma estrutura intermediária que não cria o pensamento, função do espírito, mas que com certeza é algo. E aí ele vai falar o seguinte, que o corpo mental está incluso no perispírito, um corpo energético automaticamente semelhante ao carnal. E quem fala muito em corpo mental é André Luiz. Em Kardec a gente não encontra praticamente isso. Mas no livro dos médiuns a gente encontra mais informações sobre esse processo mediúnico. E aí ele vai dizer o seguinte, o Arthur Kioro, quando comunicamos em nosso plano físico, utilizamos os mecanismos da mente, o cérebro, enfim, todos os canais de expressão que estão à nossa disposição. Eu, como médium, adicionaria o seguinte, não sei se o Arthur Kioro é médium ou não, mas eu adicionaria que além da gente usar o cérebro, a gente usa muito também a emoção, por exemplo.
não só a emoção, como a intuição. Eu tenho uma mediunidade intuitiva, onde eu capto muito, durante as mediúnicas dos sejus, tudo o que está acontecendo no plano espiritual. Claro que a gente não narra tudo isso, até porque não vem ao caso. Mas a gente capta muito o que vai acontecer nos próximos segundos, o que está acontecendo naquele momento, quem se aproxima, quem sai, por exemplo. Às vezes a gente está conversando, dialogando com um espírito mais endurecido, né? E aí, para quem perdeu, vai na playlist do livro dos médiuns, no Caminhos do Espiritismo, que a gente explica o que são espíritos endurecidos. Também explicamos na playlist do Caminhos do Espiritismo, quando a gente estuda o livro Céu e Inferno, passa por lá. Mas então, se a gente está dialogando com um espírito mais endurecido, então muitas vezes, se eu não estou como médium, mas estou como dialogadora, automaticamente, intuitivamente, por sentimento, por mediunidade intuitiva, eu vou percebendo quem se aproxima para tentar tirar aquele endurecimento, para tentar conversar. Às vezes é um parente, um familiar, uma mãe, às vezes são grupos, né? Quando é um jovem, por exemplo, recém-desencarnado, um jovem que não tem ainda muitos familiares, tem familiares, mas que ele não conheceu no plano espiritual, outros grupos de jovens se aproximam para tentar ter aquele diálogo, para tentar ter aquela flexibilidade. Isso acontece muito em grupos, inclusive, de espíritos que desencarnaram em condição de adictos. Vocês sabem que eu já tenho uma história disso, também tenho um Paz e Bem sobre isso, tem mais do que um Paz e Bem sobre isso. Então, passem por lá. Estou olhando para o lado, gente, porque a imagem está para o lado, tá? Então, às vezes eu tenho que olhar para ver se está gravando. Então, por isso que eu olho bastante para o lado. Então, ele vai dizer aqui o que olho. O início do PCM é sempre penoso, difícil, deixando o próprio médium cheio de dúvidas por não conseguir abarcar todas as ideias que o pensamento irão reproduzir. Pessoalmente, eu não compartilho dessa experiência que ele traz aqui. Talvez ele, como médium, ou outros médiums que ele tem estudado, tenham essa dificuldade. Para mim, é um ato muito natural. Então, assim, como a questão mediúnica está incorporada na minha vida desde que eu reencarnei, então eu não sinto penoso, né? Eu sinto essa parte, esse tipo desse soquinho, né? Essa coisa de tentar me integrar com o outro espírito, mas não me sinto mal. Eu sei que tem médiums que, quando trazem espíritos muito... por exemplo, um espírito que foi muito assassino, que foi um genocida, né, por exemplo, eles se sentem até um pouco mal fisicamente. Eu não sinto isso, eu não tenho nenhum problema. Quando o espírito vai embora, para mim acabou aquela experiência mediúnica e meu organismo se recupera muito fácil, mas o meu organismo se recupera muito fácil para tudo, por exemplo, até para vacina. Eu não tive praticamente reação, embora eu tenha tomado a Astra, não tive, só tive dor no braço. Então, assim, meu organismo tem esta força. Então, não sei dizer se esta força é uma força que é de mim mesmo, do meu corpo, ou se é uma questão também da minha mediunidade. Mas vamos lá. O impulso mental do espírito comunicante caminha livre e facilmente quanto maior o conhecimento do médium sobre os mecanismos envolvidos no PCM. Concordo plenamente, por isso eu comprei este livro, por isso nós estudamos o livro dos médiuns, por isso nós estudamos Kardec, por isso nós estamos estudando também a visão de Herculano Pires sobre a mediunidade. E para quem não viu ainda, a Dora tem feito lives no canal da Associação Brasileira de Pedagogia Espírita, às 5 horas, todas as segundas-feiras, falando sobre mediunidade. Ela que também é uma médium ostensiva desde a infância. Ela também não, muito antes que eu, né? Eu que estou aqui depois como aluna dela, enfim. Mas, para quem não puder ver, porque está assistindo a aula do professor Pedro, então depois fica no canal, passem por lá, porque neste momento de pandemia, de tantas mortes, principalmente no Brasil, mais de 510, 11 mil mortes, agora já até ir ao ar isso, que eu gravo antes, já devemos estar batendo um número ainda maior. Essa questão de nós entendermos a mediunidade, para quem está vivendo encarnado, ela é importantíssima, porque muitas vezes, se a gente entende a mediunidade, a gente, inclusive, não se sente tão mal com essa psicosfera recheada de tantos desencarnos e de tanto sofrimento, porque a gente consegue mudar a sintonia muitas vezes. Então, é muito importante a gente entender. Voltando ao Quioro. Ele fala assim, o PCM não é acionado de maneira automática, mecânica ou matemática, mas em consequência de um processo que se faz de modo natural, cujas especificidades se diferenciam em função da posição e da opinião de cada espírito comunicante,
o que transforma a descrição do PCM em um retrato instantâneo de um dado momento, de uma forma de atuar. Dentro dessas limitações, procuramos descrever o processo. E aí ele vai descrever o espírito comunicante. Se vocês quiserem, deixa aí na mensagem, eu quero saber sobre o espírito comunicante e como é esse processo, que eu trago mais depois do livro do que eu não vou trazer todo, porque esse livro eu sei que ele vende revertendo toda a renda para o CPDOC, então não vou trazer todo o livro, mas acho interessante que a gente converse um pouquinho mais sobre isso. E, gente, para quem tem muita dúvida sobre mediunidade, pode deixar nos comentários, que eu vou tentar ver e responder alguma coisa, mas o livro dos médiuns, ele é essencial para quem se depara com questões de mediunidade, né? A gente tem que estudar o livro dos médiuns, e não é aquela coisa que você lê uma vez e acabou, né? Não, você tem que ler várias vezes, e nós temos aqui, o Sejus fez esse estudo, e eu acho importante um capítulo no livro, né, que fala, inclusive, dos inconvenientes e dos perigos da mediunidade, porque naquela época se dizia que a mediunidade enlouquecia, enfim, ainda existem algumas correntes aí que defendem isso. Parece que eu, Dóia e algumas outras pessoas estamos aqui tentando dizer que isso não acontece. Estamos aqui, aparentemente, com muito boa sanidade mental. Eu posso dizer por mim, mas eu acho que estamos todos bem. E no livro dos médiuns, eles vão falar justamente dessa questão da influência do meio. Então, é isso que eu estou falando. Nós estamos vivendo num meio onde existe muita dor, muito sofrimento, infelizmente, em razão da pandemia, e que existe um número muito grande de espíritos desencarnados. E este meio exerce influência sobre nós, porque os médiuns, né, eles acabam como se fosse uma antena, né, acabam, ou como se fosse uma esponja, muitas vezes absorvendo tudo isso do meio. Então, quando a gente passa a estudar esse processo de comunicação mediúnica, a gente passa a estudar a mediunidade com o olhar de Kardec, a gente consegue ser intérprete, nós conseguiríamos ser intérpretes mais equilibrados de tudo isso. E aí isso faz bem para a nossa própria saúde emocional, para a nossa saúde espiritual, para a nossa saúde física, né? A gente conseguindo equilibrar todos esses lados. Então, aquela pergunta famosa, sou médium? Para Kardec, a mediunidade era inerente, né? Todos nós seríamos de alguma forma médium, ainda que não sentíssemos nada ostensivamente. Mas ela é uma ferramenta que nos dá muita lucidez e muita condição de vivermos de forma equilibrada se nós nos movimentarmos para isso, né? Tem uma música até no TikTok, eu não sei nem de quem é, gente, eu só vejo porque o Sejus tem TikTok, e que é assim que ela tá movimentando, né? Então eu lembrei dela agora para encerrar bem-humoradamente esse Paz e Bem, para dizer, gente, vamos movimentar essas nossas mediunidades, sejam elas da forma que for, estejamos nós na espiritualidade que estivermos, se vocês forem de qualquer outra espiritualidade, vamos juntos movimentar isso em nosso favor. Então ela tá movimentando em nosso favor, apesar de tudo que nós temos passado e apesar desse momento de tanto sofrimento e dor. Um beijo grande para cada um de vocês que estiveram comigo nesse dia de hoje, lembrando de toda a programação do canal, lembrando que nós temos aí o Semeando, com a Dória, temos a Fernanda, temos a Adriana de Nanã, temos tantas mulheres aí, temos a Cláudia Guilherme, eu gosto sempre de reforçar as mulheres nesse contexto de espiritualidade plural, já que esse é um lugar que muitas vezes nos é negado também. E o canal Paz e Bem faz justamente ao contrário, ele traz as mulheres aqui para que juntos, juntas e juntos nós possamos fazer essa construção de forma mais equitativa. Um beijo grande, deixem o seu like e agora tem Caminhos do Espiritismo. Obrigada, gente. Paz e bem, paz e bem. Semana que vem eu trago um tema de outra espiritualidade, depois, daqui 15 dias, nós voltamos na parte do espiritismo. E se vocês quiserem, eu trago o texto do Herculano Pires, do que ele chama de mediunidade prática. Deixe nos comentários. Beijo, gente. Paz e bem.